A paz de Deus esteja em vossos corações. Amados e amadas irmãos e irmãs, hoje, através desse vídeo, eu venho falar a respeito de um assunto que eu considero de suma importância. Atualmente, irmãos, existe uma grande preocupação com alguns irmãos e irmãs que já estão no segundo casamento, às vezes até no terceiro casamento, né? E estão ouvindo na pregação de muitos pastores e sacerdotes aí, com mais variados títulos, né? Que aquele que estiver no segundo casamento está em adultério, né? Eu tenho uma grande preocupação em relação a isso, irmão, porque nós não podemos condenar ninguém. Cristo não veio para condenar, ele veio para salvar aquele que é bom de coração, né? Então, minha irmã, o teu coração é bom, meu irmão, o teu coração é bom, você gosta do que é bom, você gosta de praticar a bondade, você gosta de andar no caminho reto do Senhor, mas chega alguém, de repente, e começa a colocar para você um monte de imposição, falando que você está num pecado, que você vai ter que largar tua família e voltar para aquela mulher da antiguidade, do antigamente, do princípio, para aquele marido do princípio, e colocam um monte de julgos desnecessários em cima das pessoas. Inventam aí um ritual de Santa Ceia, inventam tantas outras coisas, irmão. E aí como é que fica? Como é que fica a situação do crente, né? Irmãos, eu vou aqui fazer uso das Sagradas Escrituras, daquilo que foi escrito, tá bom? E quero que o irmão e a irmã que estejam nessa situação preste bem atenção nessa parte, para que não seja enganado e para que o inimigo não venha tirar de você a alegria da graça de nosso Senhor Jesus Cristo, a alegria da salvação da tua alma, para que você não venha esmorecer e acreditar que não tem salvação, né? Então vamos lá, irmãos. Nós vamos ler aqui no livro de Atos, Atos dos Apóstolos, no capítulo 15. Diz assim: alguns homens que haviam descido da Judéia passaram a ensinar os irmãos: se não vos circuncidardes conforme a tradição instituída por Moisés, de forma alguma podeis ser salvos. Por esse motivo, Paulo e Barnabé tiveram uma acirrada divergência com eles. E os irmãos decidiram que Paulo e Barnabé, juntamente com os outros, deveriam subir até Jerusalém e tratar desta questão com os apóstolos e com os presbíteros. A igreja os enviou e, quando estavam atravessando a Fenícia e a Samária, compartilharam como haviam acontecido a conversão dos gentios. Notícias essas que alegraram sobremaneira o coração de todos os irmãos. Tendo eles chegado a Jerusalém, foram muito bem recebidos pela igreja, pelos apóstolos e por todos os presbíteros, a quem relataram tudo o que Deus havia realizado por intermédio deles. Entretanto, alguns do grupo religioso dos fariseus, que tinham crido, levantaram-se protestando: é necessário circuncidá-los e ordenar-lhes expressamente que observem toda a lei de Moisés. O Concílio de Jerusalém. Diante disso, os apóstolos e os presbíteros se reuniram para deliberar sobre a questão imposta. Depois de um grande debate, Pedro tomou a palavra e ponderou-lhes: irmãos, vós sabeis que desde há muito tempo Deus me escolheu dentre vós para que, por meu intermédio, ouvissem os gentios a palavra do Evangelho e crescem. E Deus, que conhece os corações, testemunhou em benefício deles, concedendo-lhes o Espírito Santo, da mesma forma como o deu a nós, e não fez qualquer distinção entre os gentios e nós outros,
purificando o coração deles pela fé. Agora, pois, por que quereis tentar a Deus, colocando sobre as costas dos discípulos uma carga que nem nós, que nem nossos antepassados, nem nós mesmos conseguimos suportar? De modo algum. Cremos que somos salvos pela graça do Senhor Jesus, exatamente do mesmo modo que os gentios também. A palavra de sabedoria de Tiago. Então toda a assembleia ficou em silêncio, enquanto ouvia Barnabé e Paulo relatando todos os sinais miraculosos e prodígios que por meio deles Deus realizara entre os gentios. Quando acabaram de compartilhar, Tiago pediu a palavra e arrazoou-lhes, Irmãos, ouvi-me. Simão narrou como primeiramente Deus foi ao encontro dos gentios para edificar dentre eles um povo consagrado ao seu nome, e com isso então, de pleno acordo, as palavras dos profetas, como está escrito: depois disso voltarei e reconstruirei a tenda de Davi, que está caída, reedificarei as suas ruínas e tornarei a levantá-la, para que o restante das pessoas busque o Senhor, sim, todos os gentios sobre os quais é invocado o meu nome. Diz o Senhor, que faz essas realizações desde os tempos antigos. Portanto, julgo que não se deve constranger aqueles que dentre os gentios se convertem a Deus. Todavia, escrever-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, da imoralidade, da carne de animais sufocados e do sangue, porque desde os tempos antigos Moisés é pregado em todas as cidades, bem como é lido nas sinagogas, em todos os dias de sábado. O concílio chega a uma decisão. Então os apóstolos e os presbíteros, com toda a igreja, decidiram escolher alguns entre eles e enviá-los para Antioquia com Paulo e Barnabé. Escolheram Judas, chamado Barsabás, e Silas, dois líderes entre os irmãos, e por intermédio deles mandaram a seguinte carta: os apóstolos e os irmãos presbíteros aos irmãos dentre os gentios que estão em Antioquia, na Síria e na Sicília, saudações. Desde que soubermos que alguns saíram de entre nós, sem nossa permissão, e vos têm constrangido por meio das suas palavras, confundindo-vos a mente, pareceu-nos bem, havendo chegado a um consenso, selecionar alguns homens e enviá-los com os nossos amados Barnabés e Paulos, homens que têm colocado suas vidas em risco pelo nome do Senhor Jesus Cristo. Portanto, estamos enviando Judas e Silas para confirmarem com suas palavras o que vós estamos escrevendo, porque pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor mais encargo além desses preceitos necessários, que vós abstenhais de alimento sacrificado aos ídolos, do sangue e da carne de animais estrangulados e da imoralidade sexual. Fareis muito bem se vos guardardes desse procedimento, pois desejamos que tudo de bom vos aconteça. A decisão é recebida com alegria. E aí continua um pouquinho mais, mas aqui o que nos traz a falar nesse livro de Atos é que existia os judeus, existia as leis que eram escritas para os judeus. Os judeus tinham que cumprir todas aquelas leis, todas aquelas rituais. E Cristo era um judeu e veio para falar com os judeus. E ali, irmãos, ele cumpriu todas as leis e, em cumprimento da palavra, da profecia, ele estava cumprindo todas as leis que os judeus cumpriam. Era necessário que assim fizesse. Ele tinha que ser reto, né? Ele tinha que ser perfeito nas leis para poder ter autoridade para falar com o povo judeu. E assim ele cumpria tudo. E tudo que perguntavam a lei para ele, tentando pegar ele em alguma falha no cumprimento das leis, Jesus Cristo, além de responder, né, conforme a lei,
ultrapassava o entendimento dos fariseus, dos doutores da lei, e eles ficavam muitas vezes revoltados. Mas o que traz-nos aqui a falar hoje, irmãos, é o que aconteceu. A graça foi aberta para os gentios. Então, quando o eunuco foi batizado por Filipe, ele não falou, olha, você vai ter que circuncidar, você vai ter que circuncisar, você não vai ter que fazer um monte de coisa, vai ter que congregar com a gente. Não, irmão. Recebeu a graça, ele batizou, naquele tempo ainda batizavam com água, e acabou. Pedro foi enviado para falar com Cornélio a respeito de Cristo, porque Cristo não conhecia Cristo. Cornélio não conhecia Cristo, mas o Espírito Santo já visitava ele, e Pedro viu com seus próprios olhos o Espírito Santo batizar Cornélio. E Pedro, ele era um homem, era judeu, ele estava acostumado com o batismo, ele achou por bem também dar um batismo de água para eles. Mas pode Pedro dar um batismo maior do que o Espírito Santo? Claro que não. Mas os homens sempre fazem coisas de homem. E Pedro, primeiro, não queria ir, porque era a lei. Ele não podia entrar na casa de gentio, mas o Espírito Santo mandou. E o Espírito Santo mostrou para Pedro que ele também batizava os gentios, e a graça seria aberta para os gentios. Mas aí Pedro colocou o batismo de água lá, como se fosse necessário, irmão. Não era. Porque o Espírito Santo já tinha feito o batismo de Cristo. Porque João Batista já falava, eu batizo com água, mas virá após mim um que batizará com fogo, com o Espírito Santo. E o Espírito Santo batizou Cornélio, né, irmãos? Mas Pedro batizou com água. Mas depois, a questão do batismo nem era uma coisa assim, Cristo mesmo não batizava ninguém com água, porque não era essa a questão. Mas nós somos os gentios, irmão, nós não somos judeus. Aí os homens criam essas igrejas, eles restauram os templos, restauram o sacerdócio e inventam um monte de coisa aí, um monte de ritual. Né? Assim como esses homens que vieram lá de Jerusalém e queria que todos os gentios teriam que circuncidar, né? Fala aqui, deixa eu pegar aqui. Aqui, alguns homens que haviam descido da Judéia passaram a ensinar aos irmãos que se vós não circuncidardes, né, não terão a salvação. Olha o que eles falaram, irmão. Eles eram judeus convertidos, olha só, eram judeus convertidos na graça, e quando foram para lá, começaram a pregar para os gentios, olha, se vocês não se circuncidar, né, vocês não alcançarão a salvação. Olha que absurdo, irmão. E aí vem uns homens aí, hoje, atualmente, irmão, falando a respeito dos casamentos, quem já está no segundo casamento vai ter que retroceder. Não é nada disso, não. Não é nada disso. Nós sabemos que lá no Antigo Testamento está dito, né, que o homem e a mulher, já no Antigo Testamento, o homem e a mulher deixarão seu pai e sua mãe e serão uma só carne, né? E dali vão gerar vários outros. Jesus Cristo repetiu isso, né? Porque os judeus lá, era lei entre eles. Mas eu pergunto para os meus irmãos, para as minhas irmãs. Quando Jesus Cristo esteve com a mulher, aquela samaritana, naquele poço, aquele poço que foi dado por Jacó para eles, né? Aí a mulher samaritana, ela tinha vários maridos. E Jesus Cristo em momento nenhum falou assim, olha, você para alcançar a salvação, você vai ter que voltar para o primeiro marido. E em momento nenhum, irmãos. Se Cristo não falou isso para aquela mulher, por que os homens estão falando que tem que voltar para o primeiro casamento? Irmão, quando você conheceu a Cristo, você tem que andar como um cristão. Então importa para você qual casamento que você está quando você conheceu a Cristo. Isso é que importa. Porque a partir de então, se você se converte em Cristo, você vai andar conforme Cristo nos ensina. Você vai aprender a suportar, a perdoar, a amar, né? E o teu casamento vai ser um excelente laboratório para isso. Mas aí é depois que você conhece Cristo, né?
Agora, tem muita gente aí que já conheceu o Cristo, conhece o caminho e está se separando, né? Aí a conversa é diferente. Aí já conheceu a Cristo. Mas eu vou dizer uma coisa com toda sinceridade para os meus irmãos. Nem isso eu posso impor ao meu irmão e à minha irmã como uma condição para alcançar a salvação. Porque tem muita mulher aí que está casada com homens terríveis, violentos, né, que a maltratam. Então ela tem que se separar mesmo, tem que se ausentar, tem que ficar longe de pessoas assim. Aí acaba que ele arruma outra mulher e vai ter outra família e a irmã vai ficar condenada eternamente a não ter ninguém. Aí vai ficar com seus desejos carnais lá. E às vezes vai começar a imaginar e vai começar a pecar, adulterar com a mente. Não, o irmão Daniel não crê nisso, não. Eu creio que se a irmã, por uma causa forte, uma causa assim de agressão, ou porque a pessoa te traiu e foi embora, a irmã vai ficar impedida de se casar novamente? Eu não creio nisso. Agora, não aconteceu nada disso. E a pessoa só ficar, deixei de amar. Deixei de gostar. Isso não. Isso eu creio que perante Deus, isso daí não tem justificativa para separação, não. Mas isso é o meu entendimento. O que eu estou trazendo hoje aqui nessa palavra, irmãos, é o seguinte: é que quando estavam tentando impor um monte de situação, existia outra escultura, onde as pessoas poderiam ter até duas esposas, onde poderiam. As culturas eram completamente diferentes. E os apóstolos se reuniram e foram orar a Deus, clamar a Deus, para poder decidir o que seria colocado para os gentios. Somos nós os gentios, o irmão é gentil, o irmão Daniel é gentil. Eu saiba, eu não sou judeu, eu nunca fui judeu. E eles chegaram à seguinte conclusão: olha só. Portanto, julgo que não se deve constranger aqueles que dentre os gentios se convertem a Deus. Todavia, escrever-lhes que se abstenham da contaminação dos ídolos, porque idolatria é um pecado terrível, né? E tem tanta gente aí criando idolatria dentro das suas igrejas, né? Fica falando de outros pecados, mas cria idolatria. Mas está aqui, bem claro. Se abster das contaminação dos ídolos, da imoralidade. A imoralidade que fala assim é a imoralidade sexual. Pessoas não podem ser imoral. Perdão. As pessoas não podem, por exemplo, o homem está casado e fica aí adulterando, né? Ou então a pessoa não é casada e fica aí fazendo sexo. Isso é imoralidade sexual, entre outras, né? Então é uma outra questão. E da carne de animais sufocada e do sangue. Então está claro. Exatamente. E isso foi o que os apóstolos, percebam bem, Pedro, Barnabé e todos os apóstolos e todos os presbíteros, eles fizeram uma reunião e clamaram, né, pela guia do Espírito Santo e decidiram isso. Qualquer pessoa que colocar uma obrigação a mais, irmão, é como aqueles judeus que queriam tirar a salvação das pessoas, portanto erram, né? Então tá aí, irmão. Se o irmão quiser saber o que eu tenho que fazer, aqui. Foi colocado aqui a princípio, né, pelos apóstolos. Se abstenham da contaminação dos ídolos, da imoralidade sexual e da carne sufocada e do sangue. É só o que você tem que fazer. As outras questões, irmãos, você vai aprender, conforme você vai seguindo a Cristo, você vai aprendendo a aplicar a caridade, a perdoar. São os frutos do convertido, daquele que verdadeiramente se converteu no verdadeiro evangelho, não dessas igrejas, irmãos. Porque toda igreja tem um evangelho alterado, um evangelho adulterado. O maior adultério quem está cometendo são as igrejas no evangelho genuíno de Jesus Cristo, que não impõe nada, irmãos. Essas imposições aqui foram
acertada pelos apóstolos, nós devemos respeitar, né? Porque o que nos impede de praticar isso, né? Já é uma entrada, assim, no caminho do Senhor. E a partir de então, você vai aprender a julgar o que você faz ou não na tua vida. Mas não permita que ninguém venha impor uma nova doutrina, uma nova regra e buscar coisas que eram dos judeus, compromissos que eram dos judeus. Já pensou como é que ia ficar a situação daquela mulher que já estava no sétimo homem e o último já não era seu marido, só estava lá com ele? O Senhor Jesus não impôs nada. Assim como aquela mulher que estava adulterando, queriam matar ela, não. Para de adulterar, o Senhor Jesus falou para ela. Só não peques mais. Anda pelo caminho da retidão. É o que o Senhor quer, irmãos. Que haja perdão e que todos se coloquem no caminho do que é certo, do que é santo e do que é justo. Então eu digo a todos os meus irmãos e as irmãs, cuidado com o que vocês estão ouvindo. Cuidado com esse jugo que o homem está colocando, com essa confusão. Então, nessa questão de casamento, quem está casado, permaneça casado. É assim que o Senhor Jesus se agrada, né? É assim que Deus se agrada. Agora, se você tiver num casamento de violência, de maltratos, que coloca a tua sanidade mental porque você está sofrendo assédio moral, né? Ou você está sendo agredida fisicamente, você vai ficar nele por quê? Para salvar a tua alma? De forma nenhuma. Você está perdendo a sua alma. E você nunca vai ter paz. Se afasta, pega a distância e espera para ver. Cumpra esses 4 mandamentos aqui, ó, que foi deixado pelos apóstolos, e aprenda a andar na verdade de Cristo. E a verdade de Cristo não sacrifica ninguém a voltar para o casamento lá anterior, abandonar a família de agora. Mas vamos, irmão. Eu já tenho 2 vídeos gravados aí. Um vídeo importante, eu vou até deixar aqui no cardzinho, aqui em cima, se o adultério tira a salvação. Porque a gente não pode se aproveitar de brecha nos ensinamentos do Senhor para fazer coisas erradas, como se separar só porque está zangado, ou porque acha que perdeu o amor, porque não ama mais. Vamos considerar as coisas mais segundo a mente de Cristo na nossa vida, né, irmãos? Então eu senti de passar essa parte para os irmãos e que o nome de Deus em nossas vidas seja eternamente louvado. Amém.